Boa tarde, bom dia pessoal, tudo bem? Então, retomamos as nossas atividades remotas, né? Essa semana e provavelmente o mês de fevereiro ainda, mas para o bem maior de toda a população, né? E a nossa aula de hoje, de segunda-feira, é a aula de matemática. Então, hoje, dia 22/2/2021, a aula de matemática, tá? A numeração indo-arábica. Então, o que nós vamos fazer na apostila com essa aula? Nós vamos ler esse pequeno texto e tem as atividades propostas. Numeração indo-arábica. Ao longo de alguns sistemas de numeração foram usados pela humanidade, como, por exemplo, o sistema de numeração romano, o egípcio, o babilônico, dentre outros. Nos dias atuais, o sistema de numeração usado em praticamente todo o mundo é chamado de sistema de numeração indo-arábico, ou sistema de numeração decimal. Ele é chamado indo-arábico pelo fato de que os símbolos e as regras foram desenvolvidas pelos hindus e aperfeiçoado, divulgado pelos árabes há aproximadamente 1.200 anos. Ou seja, ele foi melhorado, ele foi aperfeiçoado, foi criado quantidades maiores, né? Decimal, que é o quê? O número que ele sofre agrupamento de 10 em 10, que a gente já estudou na aula na escola da semana passada, com o material dourado, né? Como que funciona o agrupamento de 10, né? 10 unidades, uma dezena, 10 dezenas terem uma centena, 10 centenas teremos uma unidade de milhar, 10 unidades de milhar, uma dezena de milhar, 10 dezenas de milhar, uma centena de milhar, né? Nós vamos só agrupando de 10 em 10, tá? Um dos responsáveis pela divulgação do sistema de numeração indo-arábico na Europa e entre outras partes do mundo foi o matemático, astrônomo e geógrafo Mohamed, tá? De seu nome surgiu o termo algarismo, que denomina os símbolos usados nesse sistema de numeração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que até o número 9 são algarismos simples, né? A partir do 9, nós já temos dezenas, temos agrupamentos de números. Né? Quando eu tenho 10, tem uma dezena, tenho 11, tem uma dezena e uma unidade. Se eu tenho 12, uma dezena e 2 unidades. Se eu tenho 23, 2 dezenas e 3 unidades, tá? Então, algarismos até o 9, certo? Os algarismos que conhecemos hoje nem sempre foram escritos dessa forma. Eles sofreram algumas transformações ao longo dos séculos. Veja algumas dessas transformações no quadro. Então, aqui, representação de números. 300 anos antes de Cristo, né? Então, provavelmente é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Aqui, nós temos 876 anos antes de Cristo, né? Também, né? Ó, a forma, o desenho, né? Século 11, 15. Observem também aqui, já temos o século 16, ó, já estão parecidos com os nossos números, né? Bem parecidos. Alguns também aqui já se identificam no século 15, que tem uma semelhança no século 11 também, né? Então, a gente vai observando que eles sofreram mudanças. E a gente sabe que com os algarismos de 1 a 9, a gente forma os vários números que existem, porque de 1 em 9, né? Daí a gente vai ter o 10, 1 e o 0, o 11, 1 e 1. 233, né? O 2, 3, 3, 2, né? 121, o 1, 2 e 1. Então, a gente vai formar os números. Se a gente tem os algarismos de 1 a 9, a gente forma os números nas diferentes casas, né? Centésimos, os decimais, os milhares, né? E assim por diante, tá? Atividade proposta de matemática. Foi na Índia que o sistema de numeração indo-arábico foi criado. Foi lá na Índia, né? Pesquise na internet onde fica a Índia e pinte no mapa. Então, aqui está o mapa mundi. Vocês vão pesquisar onde fica o país Índia. E vocês vão pintar ele, qualquer cor, tá? Somente onde é o país Índia. Uma atividade bem legal. Pinte somente os algarismos indo-arábico, tá? Prof, eu não lembro mais. Olha lá em cima. Esse é romanos, né? Qual que é indo-arábico aqui? Ah, eu não lembro. É só olhar aqui. Qual que tem parecência, olha, né? Risquinhos, parece um Y, uma letra V. Aí vocês vão ver aqui. Tem semelhança? Esse tem semelhança? Esse tem, né? Esse parece japonês pela escrita, né? E aí vocês vão ver o que é indo-arábico, qual que é o algarismo aqui indo-arábico, né? Olha só, bem claro, né? Então, estão aqui presentes, tá? E vocês vão pintar somente os que são indo-arábicos. Os nossos algarismos usados hoje são indo-arábicos, só que foram aperfeiçoados. A gente acabou de ler lá em cima.
A proposta da aula de matemática é essa, tá? Então, vocês vão fazer com atraso, porque a apostila vai ser entregada amanhã, dia 23. Então, vocês irão fazer a atividade após assistir o vídeo do dia 22, certo? Qualquer dúvida é só chamar, estou à disposição.